Olá, amigos! Mais uma vez nos encontramos para celebrar a paixão de Cristo por meio do estudo das Escrituras Sagradas. No primeiro dia, nós falamos um pouco sobre a vitória de Cristo no céu. Ontem, nós falamos sobre a vitória de Cristo aqui na terra. Vitória essa que nos proporcionou a oportunidade de obter a eternidade, de viver felizes para sempre. Por isso hoje o nosso tema é felicidade. Podemos nós sermos felizes nos dias atuais? O que é que a Bíblia nos ensina? E o melhor, o que é que o livro do Apocalipse nos ensina sobre a felicidade? O livro do Apocalipse, que é um livro temido, um livro muitas vezes recuado ou recusado pelos leitores por causa da sua mensagem de um trágico fim. Entretanto, em meio a todas essas mensagens de um trágico fim, o Apocalipse traz também uma mensagem de esperança. Na verdade, o Apocalipse é uma mensagem de consolo, um alerta das coisas que vão acontecer e de como nós podemos nos livrarmos das coisas ruins que estão profetizadas, que estão prescritas ali naquele livro. Em meio a todas as profecias falando sobre o fim do mundo, o Apocalipse, contextualizado na Palavra de Deus, que também é um livro da Palavra de Deus, o Apocalipse traz 7 afirmações sobre a felicidade. E eu gostaria de, neste momento de hoje, estudar com você cada uma dessas passagens do Apocalipse que fala sobre a felicidade, que é algo que nós tanto procuramos. Inclusive, existe até um ranking que mede o nível de felicidade dos países. O Brasil está muito longe de ser o primeiro lugar no ranking da felicidade mundial, mas nós estamos lá. Estamos entre os 45 países mais felizes do mundo. Mas nós vamos ver hoje, através do Apocalipse, qual é a verdadeira e real felicidade. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 1, para que nós possamos ver a primeira afirmação de felicidade no Apocalipse. E lá, em Apocalipse, capítulo 1, no verso 3, está escrito assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o fim está próximo. O Apocalipse afirma que a felicidade está nas pessoas que procuram ouvir, que procuram estudar, que procuram obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus é um dos livros mais escritos, para não dizer que é o mais publicado, o mais lido de todo o mundo e de todas as épocas. Algumas pessoas, em épocas remotas, não tinham acesso fácil à palavra de Deus. Mas hoje, nós temos a palavra de Deus de diversos formatos, versões físicas e versões digitais. Podemos carregar a palavra de Deus na palma da nossa mão. E a felicidade está em estudar a palavra de Deus. Então, que nós possamos buscar essa felicidade estudando, ouvindo e praticando, ou seja, obedecendo
as prescrições que estão na palavra de Deus. Quero convidar você a ler também Apocalipse no capítulo 14, que fala de uma felicidade bem antagônica. Apocalipse capítulo 14, verso 13, está escrito assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para descansarem de suas fadigas, pois suas obras o acompanham. Que antagonismo! Felicidade em morrer. Existe felicidade na morte? O Apocalipse fala que sim. Quando a gente morre crendo na esperança de Cristo, na esperança do breve retorno do Senhor. Quando a gente morre crendo que Jesus é o nosso Salvador, a Bíblia fala que nós somos felizes por ter esse tipo de morte. A Bíblia fala que aqueles que morrem em Cristo, estes viverão, pois ressuscitarão no último dia, quando Jesus voltar a este mundo. Logo, sim, a Bíblia está correta em dizer que felizes aqueles que desde agora morrem no Senhor. É claro que nenhum de nós queremos morrer, embora esse seja um destino certo. Mas já que esse é um destino certo, que nós então possamos escolher aceitar a Cristo ainda em vida, para quando esse momento chegar, a gente passar por ele, mas passar por ele com confiança em Cristo, sabendo que, para os que creem em Cristo, a morte não é o fim. Quero convidar você também a ler Apocalipse no capítulo 16, no verso 15, que está escrito assim: Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Que engraçado, né? Falando da volta de Jesus, o Apocalipse usa a figura de um ladrão, que na Bíblia tantas vezes é utilizado para representar Satanás. Aqui se usa a ação repentina de um ladrão, a ação de surpresa de um ladrão para representar a volta de Cristo. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que Cristo vai voltar, mas nós precisamos estar preparados. E esse é o convite em toda a Bíblia. Nós precisamos estar preparados para o momento da volta de Jesus. E não apenas para o momento da volta de Jesus. Precisamos estar preparados para, no dia da nossa morte natural, a gente morrer em Cristo. Por isso precisamos estar com o nosso coração em Cristo o tempo inteiro. Precisamos estar preparados para a volta de Jesus, porque pode acontecer a qualquer momento. E o Apocalipse, ele fala que é feliz aquele que vigia, aquele que guarda as suas vestes, para que não seja pego de surpresa quando Jesus vier surpresamente como um ladrão. A palavra vestes no Apocalipse representa as ações de justiça, nossas atitudes, nosso comportamento. A palavra guardar no Apocalipse tem vários significados. Significa obedecer, significa proteger, significa conservar. Assim, aquelas pessoas que guardam as suas ações, ou seja, protegem suas ações em Cristo, que renovam as suas ações em Cristo, aquelas pessoas que obedecem a Cristo, eles são felizes. Observe que em Apocalipse, capítulo 14, verso 12, utiliza a mesma palavra, guardar, para dizer
que os santos são aqueles que obedecem aos mandamentos. Assim sendo, nós somos felizes por estar obedecendo a Deus, estando pronto para ir para o céu, para ir para a eternidade, a qualquer momento, na hora em que Cristo voltar. Quero convidar você também a ler Apocalipse, no capítulo 19, verso 9, que está escrito assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A Bíblia fala de um chamado, e nós somos chamados para ser parte do povo de Deus. Eu não estou falando de denominação A, de denominação B, de denominação C. Eu estou falando do povo de Deus. E quem é o povo de Deus? O povo de Deus são aqueles que aceitam o chamado de Deus para obedecer a sua palavra e viver segundo os princípios ensinados por Cristo Jesus. A estes, sim, a Bíblia fala que estes são felizes. Felizes por fazer parte do povo de Deus e em breve poder participar da maior cerimônia de todos os tempos, de todas as épocas. A cerimônia que será realizada no céu, o banquete do Cordeiro, o casamento do Cordeiro. E observe que no Apocalipse o esposo representa Cristo e a noiva representa a igreja. Logo, é feliz no Apocalipse aquele que faz parte da igreja de Deus. Eu não sei de qual igreja você faz parte, ou até mesmo se você não faz parte de igreja nenhuma. Mas não se esqueça, o Apocalipse diz que a felicidade está em fazer parte da igreja de Deus. Por isso, procure estudar a Bíblia e procure a igreja que segue as orientações da Bíblia e faça parte da igreja de Deus. Siga no caminho do Senhor, porque isso vai lhe trazer a felicidade. Eu quero convidar você ainda a ler Apocalipse no capítulo 20, verso 6. Lá tem outra afirmação de felicidade que diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A Bíblia, ela fala de duas mortes específicas. Ela fala da morte eterna, a qual nós já falamos ontem que Cristo morreu em nosso lugar, mas ela fala também a morte natural, da qual, sobre a morte natural, o autor de Hebreus escreveu em Hebreus capítulo 9, verso 27, que todos estão destinados a essa morte. Muito embora algumas pessoas vão ver Cristo sem passar pela morte natural, mas todos nós estamos destinados a ela. Essa morte natural, ela é triste, mas não é o fim, porque o Apocalipse fala que haverá uma ressurreição. A grande felicidade sobre a morte na Bíblia é que todos vão ressuscitar. Justos e ímpios, todos vão ressuscitar. Todos que passarem pela morte natural vão ressuscitar. O triste é que nem todos ressuscitarão para o mesmo destino e nem mesmo ressuscitarão ao mesmo tempo. Aqueles que morreram crendo em Cristo, conforme a promessa de Jesus, vão ressuscitar quando Ele voltar. Vão ressuscitar no seu grande retorno e ressuscitar para a vida eterna. Mas após os 1000 anos, os ímpios, vão ressuscitar também e vão ressuscitar para a morte eterna, a saber, de acordo com o Apocalipse,
a segunda morte. Eu quero convidar você ainda a ler mais 2 textos da Bíblia. Apocalipse capítulo 22. O último capítulo do Apocalipse também traz 2 afirmações sobre a felicidade. E em 22:7 está escrito assim: Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Depois de afirmar que a Bíblia, o livro do Apocalipse, traz as verdadeiras palavras de Deus, o livro fala que feliz é aquele que tem a palavra de Deus e a obedece. Ele protege, ele guarda, ele divulga a palavra de Deus. E a felicidade está em fazer isto daí. Em Apocalipse 22:14 nós temos a última afirmação sobre felicidade. E está escrito assim: Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista direito a árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A gente já viu que as vestes são as ações dos santos, as ações, o nosso comportamento, as nossas atitudes. E o Apocalipse fala que feliz é aquele que tem a sua vida, seu comportamento renovado em Cristo, porque eles lavaram as suas vestes, ou seja, eles mudaram, eles limparam as suas atitudes no sangue de Cristo. E por eles terem sido renovados por aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal, eles vão ter acesso à árvore da vida e entrarão na cidade santa, ou seja, entrarão na eternidade. Talvez você não sabia que o Apocalipse falava tanto de felicidade, mas a minha pergunta para você é: sabendo que o Apocalipse fala tanto de felicidade e que Cristo, ao morrer na cruz, deixou essa oportunidade de felicidade aberta para nós, qual será a sua decisão? O que você vai fazer com essa informação? A decisão de quem vai ser feliz com a vida eterna ou infeliz com a morte eterna não é de Deus. Ela é nossa. E ela está refletida em nossas atitudes, em nosso comportamento. A minha oração hoje é que eu e você tomemos a feliz decisão de renovar a nossa vida no sangue de Cristo, de aceitá-lo como nosso Salvador e estar pronto para quando Ele voltar. Amém? Que Jesus nos abençoe.